Olá, queridos alunos do terceiro ano. Morrendo de saudades, né? Mas vamos seguir com os exercícios do PET, tá? Na terceira semana, né? Se quem acompanha o PET aí, tá escrito que aqueles exercícios lá do PET correspondem à terceira e quarta semana. E nesses exercícios, terceira e quarta semana, englobam os assuntos sobre força elétrica, que nós já vimos tudo, inclusive a última aula minha presencial com vocês foi uma folha de exercício, né? Que eu pedi para estar fazendo sobre força elétrica. Então, nós já vimos todo o assunto. Então, além do caderno, exercício, folha de exercício, exercício corrigido, vocês têm também o acesso do PET e ao livro didático de vocês de física para resolver os exercícios. No final do PET, vem falando sobre campo elétrico, que seria a nossa próxima matéria, né? Então, esse assunto não foi falado em sala de aula. Diante disso, eu estou passando essa videoaula, tá? Estou pegando os tópicos que vai ser cobrado no PET. Não estou indo além do PET, tá? Então, o tipo de exercício está cobrando lá no PET, então vou dar um exemplo aqui de como vocês vão fazer, tá? Envolvendo a parte de campo elétrico. Força elétrica, você já tem toda a matéria no caderno, ok? Bom, então vamos lá, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Aí, que eu queria com a tela cheia, tá? Bom, então vamos começar aqui. A matéria, então, é campo elétrico, tá? Seguindo a matéria no livro de vocês, tá bom? Bom, campo elétrico tá? Definição, pra você saber o que é um campo elétrico. Toda vez que a gente tem uma carga elétrica, é como se fosse o nosso planeta Terra, tá? Então, o planeta Terra seria a nossa carga, tá? Em volta do planeta Terra não tem um campo gravitacional? Em volta de uma carga elétrica existe o que a gente chama de campo elétrico, tá? Então, é bem simples. Toda carga elétrica gera em volta dela o que a gente chama de campo elétrico, ok? Então, aqui eu coloquei na definição para vocês. Campo elétrico é definido como a força elétrica por unidade de carga. Então, toda carga elétrica, ela vai gerar uma força devido a essa presença do campo elétrico, tá? Toda carga elétrica é capaz de influenciar no meio ao redor através do seu campo elétrico. Então, a fórmula de campo elétrico é essa aqui que eu estou passando para vocês, ó. Então, essa de campo elétrico aqui significa que a letra E significa o nosso campo elétrico. Essa setinha aqui em cima é só para indicar que é um vetor, tá? Não precisa de colocar ela, não. Em que eu dou a medida de campo elétrico? Ela é medida em Newton, que vem de força, né? Dividido por Coulomb, que vem de carga, tá? Aquele K, que é uma constante, que a gente já fez muitos e muitos exercícios, né? É esse K aqui, ó. É o mesmo K de força elétrica, tá? Então, sempre, 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 o valor dele é de 9 vezes 10 a 9. Esse Q, agora, ele tem que ser maiúsculo, tá? Eu não tenho a opção mais de colocar maiúsculo ou minúsculo. Esse Q maiúsculo é a carga que criou em volta dela o campo elétrico. Então, quando fala assim no exercício, um campo elétrico foi criado por uma carga de 5 Coulomb. Então, se essa carga está criando o campo elétrico, ela é o Q maiúsculo do nosso exercício agora, tá? Carga, obviamente, todo mundo já sabe, né? É medida em Coulomb, tá? Pode ser o microcoulomb, milicoulomb, aquelas subunidades que eu passei
se eu não me engano, lá na primeira aula de força elétrica para vocês, tá? Distância ao quadrado. A gente já tinha visto isso em força elétrica. Essa distância também tem que ser medida em metros. Então, é o mesmo processo das aulas presenciais que eu dei ensinando a passar de centímetro para metro. Tem vários exercícios que eu fiz com vocês corrigidos já no caderno, tá bom? Então, ó, campo elétrico, letra E, constante, carga que cria o campo elétrico, dividido por distância ao quadrado, ok? Bom, seguindo aí. Outra fórmula de você calcular campo elétrico junto com força elétrica é essa daqui. Observa que essa fórmula a gente usa um Q minúsculo. Então, veja bem, eu tenho uma carga elétrica, em volta dela tem um campo elétrico. Se eu jogar uma partícula nesse campo elétrico, será que esse campo elétrico vai puxar essa partícula para a carga ou será que vai expulsar essa partícula? É a mesma coisa do campo gravitacional da Terra. Temos a Terra, o campo gravitacional em volta. Se um meteoro está passando pertinho desse campo gravitacional, a Terra puxa ele, que são as quedas de meteoritos que a gente tem, né? Conhecidos aí como estrelas cadentes. E aí, o que acontece? Quando esse campo elétrico puxa, ele está puxando para o planeta Terra. E aí, quando é carga, essa carga ela pode puxar essa partícula, né? Ou pode expulsar ela do campo elétrico também, tá? Então, ó, essa carga pequenininha aqui, esse Q minúsculo agora, não é carga que cria o campo. É o que a gente chama aqui, ó, carga de prova. Ah, eu vou jogar essa carga ali naquele campo elétrico, eu quero provar que essa carga vai ser expulsa do campo ou vai ser puxada para dentro do campo elétrico, ok? Então, por isso que nessa matéria agora, a gente não tem a opção de colocar tanto faz o Q maiúsculo como minúsculo. Então, Q maiúsculo, carga que cria o campo elétrico. E esse Q minúsculo é chamado de carga de prova, tá? Carga que eu jogo no campo para ver o que vai acontecer com ela. F já é força medida em Newton, campo elétrico, nós vimos ali na primeira forma, Newton por Coulomb, tá? Então, nós vamos usar somente, por enquanto, essas duas fórmulas nos exercícios do PET, tá? Bom, seguindo aí, quando o campo elétrico é criado, deixa eu subir isso aqui. Quando o campo elétrico é criado por uma carga positiva, por convenção, terá um sentido de afastamento. O que é isso? A carga que está gerando o campo aqui, ela é positiva. Quando essa carga é positiva, a gente chama isso de campo elétrico de afastamento. Então, o campo elétrico tende a afastar dessa carga que está criando. Então, as setinhas, ó, saindo da carga. Quando a carga elétrica que gera o campo é uma carga negativa, o campo elétrico entra nessa carga. A gente chama isso de campo elétrico de aproximação, ok? Então, aproxima da carga quando a carga é negativa. Carga positiva afasta da carga. Guardem isso, isso é muito importante para fazer exercício, tá? Essa primeira etapa ainda do PET, não, mas depois, se eles derem sequência na matéria para a gente analisar setas, aí vai complicar isso aqui para vocês um pouquinho, tá? Então, carga maiúscula positiva, o campo é de afastamento. Carga maiúscula, que cria o campo, ela é negativa? Então, é de aproximação, ok? Bom, em que a gente usa isso? Tá vendo, ó? Quando a carga é positiva, ela sai, o campo elétrico sai dela e entra na carga negativa. Então, o sentido de campo elétrico, quem já fez as questões do Enem,
vai ver que sempre tem lá para você analisar um campo elétrico. Então, assim, tem que saber. Então, campo elétrico, ele sempre sai da carga positiva e entra na carga negativa. Guarda isso, tá? Bom, exemplo aqui de como que a gente aplica a fórmula, tá? Uma carga elétrica pontiforme é uma carga de teste, não preocupe com essa palavra, tá? Como? Então, a carga, o quê? Uma carga de prova, né? Ela tem 4 microcoulombs. Lembrando que um micro é 10 elevado a menos 6. Ela é colocada no ponto P do vácuo. Fica sujeita a uma força elétrica de intensidade. Intensidade é valor, tá? Então, o valor da força, 1,2 newtons. Determine a intensidade do campo elétrico nesse ponto. Então, você tem, tá vendo que no exercício não te deu distância? Te deu força, te deu carga, que a gente não leva sinal. Nenhuma das duas formas de campo elétrico a gente leva sinal de carga, tá? O sinal só vai servir para a gente fazer seta, ok? Conta não. Então, aqui, por isso que a carga aparece entre esses dois risquinhos, que vocês com certeza já viram na matemática, isso aqui é módulo. Módulo não leva sinal. Aplicando essa fórmula aqui, tá? Então, o campo elétrico é igual ao valor da força de 1,2 dividido pelo valor da carga, 4 vezes 10 a menos 6. Lembrando que a gente pega aqui, ó, 1,2 e divide por 4, 0,6. O expoente que está embaixo, ele sobe por sinal trocado. Então, por isso que aqui é 6 e não menos 6. Se quiser andar uma casa com a vírgula para passar para 3, aí se eu estou andando uma casa para a direita, o meu expoente fica negativo. Então, o meu expoente aqui é 6. Se eu estou andando uma casa com a vírgula aqui para a direita, 6 com menos 1 que eu estou andando, 5, ok? Isso aqui, numa prova, por exemplo, tanto faz para mim. Você deixar a resposta 0,3 vezes 10 a 6, como 3 vezes 10 a 5. Quando as questões são de múltipla escolha, geralmente eles deixam em notação científica, que é dessa forma aqui, ok? Bom, outro exemplo. Suponha que uma carga Q, então se o Q é maiúsculo, essa carga aqui é que cria o campo elétrico, tá? Tem intensidade, intensidade é valor. Então, esse 5 microcoulomb é valor da carga elétrica, tá? Seja colocado numa região onde existe um vácuo. Qual o valor do campo elétrico? Então, eu quero achar o E em um ponto P que está a 9 milímetros de distância da carga. Aí, esse milímetro, eu tenho que passar ele para metros, tá? Centímetro, a gente divide por 100 para passar para metro. Milímetro, a gente divide por 1000 para passar para metro, tá? Então, resolvendo aqui, ó, nós temos a carga de 5 microcoulomb, lembrando que o micro é 10 a menos 6, 9 milímetros. Você vai dividir por 1000, depois aí vai dar 0,009, né? Aí você vai andar com a vírgula e vai trabalhar com 9 vezes 10 a menos 3. Bom, aplicando essa fórmula aqui agora, por quê? Porque os meus dados não têm força, meus dados agora têm distância, então eu tenho que usar essa fórmula aqui. O K sempre é 9 vezes 10 a 9. A carga 5 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância que está aqui em cima, elevado ao quadrado, que é na fórmula distância ao quadrado, ó. E aí vou fazer as contas, né? 9 vezes 5, 45. Em cima, na multiplicação, a gente soma os expoentes, lembrando, tá? Então, é 9 com menos 6. Então, aqui vai sobrar menos... Aqui vai sobrar 3, desculpa, tá? E aqui, 9 ao quadrado, 81. Multiplica os expoentes aqui, tá? Menos 6, ok? Bom, o que você pode ser feito aqui? Antes eu tinha feito 9 menos 6, né? Mas como tem um menos 6 aqui, eu posso cancelar o menos 6 com o menos 6 de baixo, ó. Então, vai sobrar apenas a conta. 45 dividido por 81, que vai dar 0,55,
vezes 10 a 9, porque o menos 6 de cima com menos 6 embaixo, eu vou cortar. E aí, se quiser andar com a vírgula aqui, passar para 5,5 ou 55, fica a seu critério. Como eu falei, normalmente a gente usa a notação científica. Notação científica, vocês devem ter aprendido lá no primeiro ano do ensino médio, é deixar a resposta entre 1 e 9. Tá? Então, entre 1 e 9 tem que ficar 5,5. Vezes 10 a 8, porque eu andei uma casa aqui para a direita. Ok? Bom, então tá aí os exercícios, tá? Os exemplos. Por enquanto, no PET vai exigir de vocês para essa terceira e quarta semana apenas exercício de força elétrica, como eu já havia dado para vocês toda a matéria, vocês têm no caderno, no livro didático, tá? E mais essa de campo elétrico, que realmente vocês não viram, por isso que eu estou fazendo essa videoaula. Tudo, a partir de agora, que tiver necessidade de videoaulas, tá? Eu vou fazer com vocês. A critério, assim, indique um link, né, para assistir a aula e tal. Gente, cada um gosta de assistir a aula de um professor. Às vezes a gente indica o link, um aluno fala assim, nossa, aquele link que você indicou horroroso. Outro aluno fala assim, amei aquela explicação daquele link. Então, assim, fica muito complicado esse negócio de indicação de links. Alguns PETs já veio para o professor, alguns links de aulas, tá? De física não veio, tá? Então, assim, eu prefiro eu mesma fazer com vocês a explicação através de videoaulas, porque isso fica a critério de você procurar na internet, né? Uma videoaula que atenda você, porque cada um tem uma maneira de aprendizado diferente. Então, devido a este fato, eu não vou indicar links para assistir videoaulas, tá? Vou indicar o meu, que eu sou professora de vocês e estou passando, tá? À medida que tiver necessidade de vir explicando matéria, vou fazer através disso, ok? Porque aí vocês não têm que baixar aplicativo nenhum, não tem que fazer nada, é só clicar no link e assistir a aula, ok? Bom, espero que vocês consigam fazer os exercícios então, e qualquer dúvida, estou à disposição naquele horário nosso de aula, tá bom? Tchau para vocês, um grande abraço, saudade de todos.